Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos processos de apuração de ato infracional deve-se aplicar ao adolescente o procedimento do artigo 400 do Código de Processo Penal, garantindo o interrogatório ao final da instrução. A medida complementa a audiência de apresentação prevista no artigo 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, explicou que o ECA assegura aos adolescentes todos os direitos fundamentais e o devido processo legal, razão pela qual o interrogatório precisa ocorrer somente depois de o jovem conhecer todas as provas produzidas contra ele. O ministro lembrou que no passado entendia-se que a audiência inicial era suficiente, mas a jurisprudência evoluiu para evitar tratamento mais rígido do que o dado aos adultos. O colegiado destacou que a ordem de produção probatória é essencial para a autodefesa, já que, como observou o ministro, ninguém pode se defender do que desconhece. Assim, o descumprimento do procedimento gera nulidade apenas se houver demonstração de prejuízo e se a parte alegá-lo no primeiro momento oportuno, sob pena de preclusão. A terceira sessão também reafirmou 5 diretrizes que devem ser seguidas na apuração de ato infracional. Primeiro, a audiência de apresentação serve apenas para decidir sobre internação provisória e remissão, sem colheita de provas. A segunda diz que eventual confissão nessa fase não fundamenta sozinha a procedência da representação. A terceira prevê que o interrogatório final deve ocorrer segundo o artigo 400 do CPP. A quarta é que o entendimento vale para instruções encerradas após o dia 3 de março de 2016. E, por último, a nulidade deve ser arguida no momento adequado. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1269. Agora ela deve orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a apresentação de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, embora incorreta, constitui vício sanável, desde que o ato alcance a finalidade e seja regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual irregularidades formais podem ser aceitas quando não comprometem a essência do ato nem causam dano às partes. O caso analisado envolveu 3 advogados que moveram execução de honorários contra um ex-cliente, o qual apresentou embargos por simples petição e não por ação autônoma, como exige o artigo 914, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Os exequentes alegaram que o recurso foi apresentado fora do prazo, sustentando que a data de distribuição deveria ser observada, mas as instâncias ordinárias rejeitaram o argumento. No STJ, o relator reconheceu que, embora os embargos tenham natureza jurídica que exige observância formal rigorosa, a forma não pode prevalecer sobre a finalidade essencial do ato processual. Antônio Carlos Ferreira afirmou, com base no artigo 277 do CPC, que a forma é um instrumento para garantir regularidade e segurança, não um fim em si mesma. O colegiado considerou que a irregularidade era apenas formal, a finalidade foi alcançada e não houve prejuízo às partes, pois a intenção de apresentar embargos dentro do prazo legal ficou evidente. Assim, para o ministro, a decisão privilegiou a efetividade e a solução do mérito em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa. O Espaço Cultural do STJ vai lançar no dia 10 de dezembro, das 6h30 da tarde até as 9 horas da noite, o livro Temas de Direito Contemporâneo, homenagem aos 45 anos de docência do professor Nelson Luiz Pinto. A obra, coordenada pelo ministro Moura Ribeiro e outros juristas, oferece uma visão abrangente do pensamento jurídico atual e conta com prefácio do próprio ministro. Reúne artigos que analisam as transformações sociais, econômicas e tecnológicas contemporâneas, com foco em um sistema de justiça mais efetivo e acessível. Entre os 74 coautores estão o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux e ministros do STJ, como João Otávio de Noronha, Antônio Carlos Ferreira e Ribeiro Dantas.
A coletânea homenageia o legado acadêmico de Nelson Luiz Pinto, destacando a contribuição à docência e ao desenvolvimento de um direito comprometido com rigor científico, ética e responsabilidade social. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.